Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2017. A questão deseja saber qual o valor máximo da tensão U nesse circuito para que o fusível não se queime. O fusível suporta uma corrente máxima de 500 mA ou meio ampere. Então, o máximo valor de U é quando ele operar com essa máxima corrente. Essa corrente que passa pelo fusível é a mesma que passa na resistência de 120 ohms. E o valor dessa corrente, meio ampere. Máxima corrente, máximo valor do U. Esse U, o lado positivo, está ligado naquele nó lá da esquerda, vamos chamar de A. O lado negativo no nó da direita, a gente pode chamar de B. Então, o valor do U máximo é o VAB. Só que esse VAB a gente pode calcular da seguinte maneira. Lá no alto tem um outro nó, eu posso chamar de C. E aqui embaixo, o quarto nó, que a gente pode chamar de D. Eu tenho a corrente que circula na parte de baixo. Então, pensando só na parte de baixo desse circuito, o VAB pode ser calculado como o VAD mais a queda de tensão entre D e B. D e B. Poderia também colocar pensando na parte de cima, mas como não tem a corrente que passa em cima, eu não vou nem pensar na parte de cima. O VAD é muito simples de calcular. A gente sabe que uma diferença de potencial, V, pode ser calculada pelo produto RI. Tem uma resistência de 120 ohms sendo percorrida por uma corrente de meio ampere. Então, o V entre A e D é 120 vezes meio, ou seja, o VAD 60 volts. Também, com esse valor de 60 volts, eu posso descobrir a corrente que passa na resistência de 60 ohms. Se o VAD vale 60 volts, numa resistência de 60 ohms, a corrente é de 1 ampere. O que faz sentido, a corrente que chega no A e vai para a parte de baixo tem dois caminhos. A resistência de 120 ohms e a resistência de 60. O dobro da resistência vai passar metade da corrente, meio ampere. Na metade da resistência, o dobro da corrente. Estamos aqui desprezando a resistência do fusível. Então, o VAD pode ser calculado tanto pelo produto meio V120, como o produto 60 vezes 1. Vale lembrar que a gente não soma essa DDP, porque é a mesma diferença de potencial. Não são duas, são os mesmos pontos. Essa corrente de meio e a corrente de 1 ampere, lá no nó D, elas se juntam, formando a corrente de 1,5 ampere, que vai passar pela resistência de 40 ohms. E entre D e B, tem uma resistência de 40, sendo percorrida por uma corrente de 1,5. O VDB é 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5 também vale 60. Então, o U máximo desse circuito, 120 volts, que é a resposta dessa questão alternativa D. E a parte de cima do circuito passando pelo C? Não precisa preocupar com esse trecho do circuito, porque a parte superior está ligada em paralelo com a parte inferior. Está submetida à mesma DDPU. Dá para a gente calcular a corrente que vai para a parte superior, se fosse necessário. Mas não é necessário, não foi solicitado. Ok, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.